conscientizar para acolher, transformar para incluir. Olá, bengaleiros verdes e simpatizantes, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Bengala Verde no Ar. E hoje nós estamos com o Eduardo Soares, famoso morcego, para conversar um pouquinho sobre esportes radicais, deficiência visual e muito mais. E olha, gente, ele é uma pessoa que escalou uma montanha na Rússia que eu nem conhecia, que se chama Elbrus. Vamos descobrir juntos como é essa história. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que esse podcast é patrocinado pela Roche Brasil, que faz com que a gente consiga trazer informação de qualidade para vocês. O Bengala Verde é uma associação sem fins lucrativos, com dois objetivos principais. O primeiro, conscientizar a população sobre a deficiência visual, e o segundo, melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência visual. Esse podcast é uma dessas iniciativas para que a gente consiga atingir esse objetivo. Peço encarecidamente que vocês curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. E eu vou começar aqui contando um pouquinho sobre mim e sobre o Eduardo. Dá um oi pro pessoal, Eduardo. E aí, galera, obrigado aí, Cecília, por me convidar aí para esse bate-papo. Vamos aí. Maravilha, muito obrigada. Bom, eu sou Cecília Vasconcelos, diretora do Bengala Verde Brasil e host desse podcast. Estou sentada aqui no meu bate-local, numa cadeira de escritório, uma mesa também, assim, de estúdio, de madeira clara. Estou usando a minha blusa, uniforme praticamente, do Bengala Verde, que é uma blusa verde com o Bengala Verde escrito em branco e com o nosso símbolo, que é um olhinho com uma bengala fechando os olhos. Tô por baixo aqui com uma manga comprida, com um casaco atrás de mim, e tô aqui no nosso estúdio, que tem um vidro esfumaçado com umas plantas, um fundo verde, e uma parte assim de estofamento. E tô com o Eduardo, nosso querido convidado, que tá aparecendo numa tela aí, e vai se descrever para vocês. Eduardo, se você puder começar com a sua audiodescrição e também já engatar para contar um pouquinho a sua história para o pessoal. Bom, eu sou o Eduardo, tenho 44 anos, sou deficiente visual de nascença, tenho baixa visão, aproximadamente aí uns 8, 10% da minha visão. Sou negro, é, não tenho barba, por opção. Hoje eu ainda estou com um pouquinho de cabelo, mas normalmente eu sou careca, também por opção, eu raspo a cabeça. Tenho 1,70 de altura, 65 quilos. Não estou nem magro nem gordo, estou razoavelmente fortinho. E sou educador físico e sou massoterapeuta, né? E sou esportista. E aí Ele vou, contou pra gente que ele é subsíndico também, então ele é mil tarefas. e sou subsíndico também. Muito E bem, é isso. Eduardo. A sua doença é do tipo que vai perdendo aos poucos ou você sempre teve essa quantidade de visão atual? Ela, até uns 20 anos atrás, eu tinha aproximadamente 40%, e de lá para cá ela vem diminuindo, né? Então, ela vem diminuindo aí gradativamente. Tá, entendi. Então você foi sempre uma pessoa com deficiência visual, mas em níveis diferentes, né? Em níveis diferentes, correto. Maravilha. E hoje você usa bengala? Uso bengala. Show. Sem ela eu não sou ninguém. Não dá Eu para ta... andar sem bengala, é correr risco de vida, Ah, com desnecessário. certeza. Concordo em gênero, número e grau. Me conta uma coisa, como que o mundo dos esportes entrou na sua vida? Bom, eu comecei com, de 16 para 17 anos, o meu primeiro esporte, vocês vão ver que eu já fiz vários esportes, mas o meu primeiro esporte de referência foi o judô, né? Na escola, onde eu estudava no Dom João, aqui na Zona Leste, na Vila Matilde, onde eu moro também, né? Então a escola é aqui perto. Eu teve um dia na escola que tinha os sonhos, né? O que as pessoas com deficiência queria fazer, né? E eu falei para a professora que meu sonho era praticar judô por ter a referência do Aurélio Miguel naquela época, né? Em 97, 98. E aí, só que eu falei para a professora que eu não conseguia achar academia. Ela falou: esse sonho é mais fácil de realizar que você tem, porque ela tem um primo que deu aula muitos anos para pessoas com e sem deficiência visual. E aí eu fui para a academia dele, né? E até então eu pratiquei judô por 9 anos. Desses 9 anos, 2 anos eu fui competidor.
de alto rendimento. Só não tive a oportunidade de participar de uma Paralimpíada ou sair para campeonatos fora do Brasil, mas todos os campeonatos que teve no Brasil eu participei, tanto com e sem deficiência visual. Uau. E como é fazer judô tendo deficiência visual? Tem que mudar alguma forma na técnica de luta? O que que acontece assim? A única regra é que quando você sai para a luta, para o hajime que a gente fala, os deficientes já saem com a pegada feita, né. Você segura no kimono e na manga do seu oponente, e vice-versa, né. No judô convencional não, você sai sem fazer a pegada que a gente chama, né. É só essa a regra, o resto não muda nada para ambas as partes. Tá, entendi. E você sentia alguma diferença de lutar com uma pessoa com deficiência ou sem? Então, lá na academia, a maioria das pessoas era sem deficiência, então a gente se adaptou muito rápido com isso. Eu particularmente, eu gostava de lutar com as pessoas sem deficiência, que a gente saía sem a pegada, então você trabalhava muito essa, noção espacial, né, aonde ele está, o que que ele vai fazer, né, ele chegando perto, né, como que ele vai pegar no meu kimono. Então, eu gostava muito disso. Quando você saía com a pegada feita, né, mais ou menos você já conhecia o seu oponente, né, então, aí você tinha que trabalhar ali a percepção e tudo mais. Agora, sem a pegada era muito mais legal, era muito mais dinâmico. A maioria dos visuais que competiam, eles gostavam também de sair sem a pegada. Bem legal. E o judô foi o primeiro. Quais foram os próximos esportes? Aí depois eu, deixei de praticar o judô, porque na época eu não conseguia, patrocínio, né, então tinha que ser a mãe e o pai para poder fazer esse apoio, né. E aí eu fui trabalhar. Eu trabalhei por 6 anos na Natura e nesse meio tempo eu pratiquei corrida de rua. Corrida de rua, corrida de aventura, né, era esse esporte que eu praticava. Corrida de rua. E como é que era? Qual que era a adaptação que tinha que ser feita? Então, na corrida de rua, você tem que ter um guia, né, você usa uma cordinha, espécie de uma, eu falo que era uma algema, né, ficava no braço do guia e no seu braço, e vocês corriam lado a lado, né. Então, quando ele ia fazer uma curva para a direita, ele já antecipava: "Ó, daqui 10 metros, 5 metros, a gente vai fazer uma curva para a direita", né. Então ele se aproximava do meu braço, né, ele punha a mão em cima do meu braço e a gente fazia a curva normalmente, ou vice-versa, para a esquerda, né, e e os 2 tinham que estar ali praticamente no mesmo ritmo, né, ter a mesma ter o mesmo condicionamento físico, né. Eu falo que o guia ele tem que sempre ser melhor que o visual, né. Por quê? Porque quando a gente acorda um dia inspirado, né, o guia não pode ter a mesma, que nem eu, para vocês terem uma ideia, vamos supor, eu faço 10 quilômetros para 46 minutos, né. O guia tem que fazer 10 quilômetros para 40 minutos, né. Então, vamos supor que um dia eu acordei inspirado, eu vou conseguir fazer 10 quilômetros para 45, 44, né. Se o guia corre no mesmo pace que a gente chama, né, que eu, aí ele não vai conseguir render, né. Ele vai mais me atrapalhar do que me ajudar. Uau, não sabia disso. Mas era fácil achar guia, assim? Como é que você encontrava? Então, a gente ia, treinando, eu já treinei com várias pessoas, e aí chegou uma época que eu consegui achar 2 pessoas que era bem abaixo do meu pace, assim, eu fazia 45, ele fazia 30, né. Então, era moleza para ele, era passear, né. E aí ele era meu guia físico, fixo, né. Quando eu queria, correr mesmo para fazer tempo, era ele que ia correr comigo. Agora quando eu queria ir correr de boa, assim, sem pretensão alguma, aí eu corria com qualquer pessoa. Às vezes eu corria com pessoas que o tempo dela era 50 minutos, né, e eu ia de boa, era só para participar, estar ali exercitando. Que interessante. E você participava de campeonatos, assim, profissionais? Não? Não, aí
Depois que eu saí do judô, eu saí do alto rendimento, né, eu parei de ser competidor. Aí eu comecei a trabalhar, participar mesmo para a parte esportiva mesmo, né, e por qualidade de vida, né. Sair dessa vida do sofrimento, do alto rendimento. Entendi. E você acha que tem mais desafio no alto rendimento do que no por hobby ou é igual, assim? Ah, não, no alto rendimento tem mais desafio, por quê? Que nem eu quando eu treinava judô, a gente treinava manhã, tarde e noite. Então, era de manhã parte física, à tarde parte técnica e à noite era a que a gente chamava de randori, né, de luta, né. Uhum. Então é muito cansativo. Você dorme com dor, acorda com dor, a vida do esportista é isso, Nossa. do E do do competidor, né. Agora o sim, esportista não, ele treina, ele faz o treinamento dele, mas ele não tem compromisso, tipo: "Ah, essa semana eu não consegui treinar nenhuma vez". Tudo bem, né, show de bola. Quando você é competidor, você não pode ter esse luxo. Você tem que treinar, tem que treinar. Porque seu adversário está treinando. justo, Então, entendi. E você sentiu, alguma dificuldade por ter deficiência visual em praticar esses esportes? Alguma barreira atitudinal ou falta de acessibilidade em algum aspecto? no começo, que nem quando é as corridas de rua, né, você faz na rua mesmo, né, então você pode imaginar como que são as ruas, né. Então a acessibilidade ali vai ser zero, né. Zero não, porque tem o guia, né, que ele está comigo, né. Então, a minha referência de: tem vai ter um buraco a 50 metros, a 10 metros. Então ele já saía daquele da ele me colocava no máximo que ele pudesse de lugar tranquilo, para eu não pisar num buraco, não pisar numa tartaruga, né, na rua, né, não pisar num óleo, né. Então, a acessibilidade era meu guia, né. Não tem nem como, né, na corrida de rua não tem isso, né, então, você não vai ter uma rua perfeita o tempo todo, né. Entendi. Não, Então a justo. gente tem que se adaptar àquela situação. Sim, faz todo sentido. E como que da corrida de rua e do judô você foi parar em escalar montanha na Rússia? Então, antes de ir para o montanhismo, né, eu pratiquei corrida de aventura, para a galera entender o que é corrida de aventura, é você correr, remar, pedalar e fazer o rapel. Tudo isso no mesmo dia, e é em trilhas, no meio do mato, tá. Então Nossa também senhora! Isso se no chama corrida de aventura? chama corrida de aventura. Tá. E aí a regra é, você tem que montar uma equipe, quarteto, então são 4 homens, 3 homens e uma mulher, 3 mulheres e um homem, 2 homens e 2 mulheres, tem que ter essa formação, né. A regra é, você tem um mapa e uma bússola, né, então você sabe da onde você sai e aonde você vai chegar, né. Agora o que vai ter no entorno, aí vai da sua navegação, né. Então, eu e um outro rapaz, nós somos os únicos deficientes visuais, até onde a gente conhece, pelo menos aqui no Brasil, que pratica esse tipo de esporte. Por quê? Porque esse tipo de esporte não tem, zero de acessibilidade. Tipo, você vai correr no meio do mato, você vai trombar em árvore, você vai entrar em rio, você vai sair de rio, você vai, entendeu? E a única adaptação que a gente tem é a nossa bicicleta tandem, que é aquela bicicleta dupla, né? Que é o que é a adaptação. O restante, você tem que estar ali preparado fisicamente e mentalmente para a brincadeira. E saber que você vai tomar porrada o tempo todo, né. Você vai cair, você vai, né, então Mas, era desa desculpa te cortar, mas como que você, assim, chegou à conclusão que você queria praticar esse esporte? Da onde veio isso? então, na época, em 2002, eu conheci uma ONG chamada Grupo Terra, que hoje ela não tem mais, né, essa ONG, ela só é um grupo pequeno, mas tinha essa ONG Grupo Terra, e também foi num evento, que teve, no Grupo Terra, qual era os seus sonhos? E eu sempre fui perturbado, gente, vocês vão ver que eu sempre fui um deficiente visual fora da casinha. Todo mundo lá tinha: "Qual é o seu sonho?", né, foi mó barato que teve também esse evento, "Qual é o seu sonho?". E aí a galera, na época, eles queriam conhecer uma praia,
que a gente não tinha essa oportunidade, conhecer um teatro, um cinema, né, ir num estádio de futebol, né. E eu, por assistir na televisão, no Esporte Espetacular, eu vi a corrida de aventura. E aí eu falei que eu queria fazer aquele troço. E a Isabela, na época, a Isabela Abreu e o Ricardo Fanelli, que eram os idealizadores do Grupo Terra, eles conheciam a empresa, o Adventure Camp, que organizava esse tipo de esporte. E aí ele falou: "Ah, vamos um dia experimentar". Eles já tinham levado uma galera, mas só para fazer uma brincadeirinha. E aí a gente montou uma equipe, e aí a nossa primeira prova foi em São Luís do Paraitinga, foi 2 dias, tá, só para começar, assim, para dar aquela para ver se você gosta mesmo ou não. E daí então eu continuei, falei: "Pô, é isso que eu quero", e aí a gente montou 2 equipes de corrida de aventura, né. Eh, Era 3 pessoas que não enxergava para uma que é deficiente visual, né, então a gente montou 2 equipes, né. Eu participava de uma equipe e o meu amigo participava da outra equipe. E aí foi isso, e aí foi praticando, foi evoluindo, né. 2000 em 2010, de 100 equipes, de 100, 150 equipes, a gente conseguia chegar entre as 20 melhores equipes, né. E em 2018 a gente conseguiu chegar entre as 8 melhores equipes. Você vê que a gente era selvagem. E aí, Ué, voltando, não, é que você não tá vendo meu rosto, mas eu tô fazendo uma cara de espanto, assim, de como assim? Ai, ai, e aí interessante. nesse meio tempo eu conheci também de uma menina que, eh, levou eu e um cadeirante para a gente, em 2016, para fazer a travessia do deserto do Jalapão, no Tocantins. Então a gente fez Uau! toda a travessia do deserto do Jalapão de tandem e handbike, o cadeirante pedalando a handbike no deserto, a gente passou Uhum. 15 dias, né. A gente tem até um documentário que chama Lições de Rio e Deserto, no YouTube, né. Depois eu te mando, e ele está com audiodescrição, né. Quem fez a audiodescrição desse documentário foi a Lívia Mota, né, 20 minutos desse Nossa, é documentário bem legal muito pra gente colocar na descrição desse episódio, para o pessoal é, assistir. o pessoal vai gostar, tá com audiodescrição muito top, assim. Não sei se você conhece a Lívia Mota, mas ela é uma ótima audiodescritora, né, então É, muito famoso. Uhum. e aí 2016 a gente fez esse esse projeto, né, então a gente foi um trecho pedalando e depois a gente voltou remando. Lembrei, Ana Borges. Aí a Ana Borges, ela é montanhista, e aí ela queria montar um projeto, chamava Montanhismo Sensorial, para levar um deficiente para escalar as 5 maiores montanhas do continente, né. Uau. E aí ela pegou e me fez esse convite, né, a gente correu atrás de patrocinadores, e ela me fez esse convite. E aí essa minha primeira montanha foi o Elbrus, né, na Rússia, e depois de 20 dias, essa montanha ela tem 5.450 de altitude, e é no gelo, né. Então eu nunca tinha ido para um terreno desse, era uma experiência nova, pegar -18 de temperatura, de frio, acampar no gelo, né, então foi uma mega Uau. experiência, e Quantos dias para subir? 15, Nossa, e você come o quê? você carrega comida, você carrega tudo. Então você carrega uma mochila com aproximadamente entre 14 e 20 quilos, né. Ou seja, você tem que subir você mais a mochila, contar um Você e peso mais adicional. não, é você e mais você. Ah! E aí eu fiz essa montanha da Rússia, aí a gente voltou para o Brasil, em menos de 20 dias, a gente pegou um voo de novo e eu fui para a África, escalar uma outra montanha na Tanzânia, chama Kilimanjaro, Ah, né, essa é na famosa. Tanzânia, que Essa ela eu já ouvi tem falar da montanha, claro, nunca fui lá, mas essa pelo menos eu já tinha ouvido falar. então, é uma montanha diferente, mas de altitude, né, não tinha gelo, mas na montanha é frio de qualquer jeito, né, então lá a gente pegou uma média de
entre 10, 14, 18 negativo, né. E aí eu consegui escalar essas 2 montanhas, essa o Kilimanjaro, ela tem 5.800 e pouco, não lembro agora o número exato, né. E aí a gente voltou para o Brasil, consegui escalar essas 2, e aí era para mim ir para o Aconcagua, na sequência escalar uma outra montanha na Argentina de 7.000 de altitude. Só que aí a gente não conseguiu patrocínio, e aí infelizmente o projeto acabou e tudo, por questões financeiras e tudo mais, né. E aí quando foi em 2020 eu conheci o meu amigo o Diego Diniz, que ele é um montanhista, né, ele trabalha com montanha, levando a galera para fazer trilhas, fazer rapel e tudo mais. E aí eu contei para ele, e ele falou: "Ah, vamos montar um projeto". Primeiro a gente montou um projeto que chama Aventura Inclusiva, que a gente tem no Instagram também, depois eu te passo o link, que é o Por Aventura favor. Inclusiva, que a gente faz o quê? A gente dá treinamento para guias de turismo e montanha, como conduzir deficientes visuais em trilhas e montanha, né. Como eu acabei tendo esse know-how, né, eu tenho esse know-how para isso, né, Sim. e aí eu montei esse projeto com ele, né, para dar treinamento para guias de turismo e aventura, né. E agora em 2025 eu tive a sorte de ir para o Aconcagua, escalar o Aconcagua a 7.000 de altitude, né. E Boa, lá conseguiu o Aconcagua, então. consegui. E o Aconcagua, assim, é uma história muito louca, né. Infelizmente o ano passado eu fui casado por 23 anos, né, e o ano passado a minha esposa ela faleceu, né, em agosto, né, ela estava esperando uma cirurgia do coração, a terceira cirurgia, e estava nos preparativos, mas infelizmente, né, Deus quis ela lá do lado dela, do lado dele, né, e ela faleceu. Aí, dia 30 de setembro foi o meu aniversário. Dia 2 de outubro eu estava aqui em casa, assim, triste, né, pensando nas coisas, pô, né, é aquela história, né, pô, tudo vai ser a primeira vez, né, meu aniversário foi a primeira vez, né, vai ser Natal, Ano Novo, o aniversário dela, que era em novembro, né. E aí o rapaz da Grade 6, que é uma empresa capacitada no Brasil a operar altas montanhas, né. E quando você vai para essas altas montanhas, você tem que ter uma empresa credenciada para isso, né. E aí o Carlos da Grade 6 ele me liga, né, todo animado, todo feliz: "Pô, e aí morcego e tal, como que você tá?". Eu contei para ele, ele falou: "Pô, cara, né, meu sentimento, aquela coisa". Ele falou: "Pô, então não vai dar, então". Falei para ele: "Pô, cara, você nunca me liga. Quando você me liga, você fala que não vai dar? Não vai dar o quê?". Aí ele falou: "Pô, eu consegui um patrocínio para você, para ir para o Aconcagua, escalar o Aconcagua". Eu falei: "Cara, vai que minha gatinha fez um network lá em cima, fez uns contatos, e apareceu esse", né, porque eu já estava tentando isso há 7, 8 anos, tentando isso, né. Falei: "Não, eu nasci pronto de roupa, eu tô pronto". Ele falou: "Você tem certeza disso?". Eu falei: "Eu tenho certeza, se você confiar em mim". Eu sempre estive treinando, né, como eu sou educador físico, esportista, eu sempre treinei, né, esporte Uhum, está na minha vida. Eu falei: "Ó, eu só vou ajustar os meus treinos, no final do ano eu faço uma avaliação para ver como que eu tô a parte física e cardíaca, e cara, eu uhum, tô pronto". Ele falou: "Bom, se você falou que está pronto, eu acredito em você, então se prepara que 10 de janeiro você está no Aconcagua". Eu falei: "Beleza". E aí eu comecei os meus treinamentos frenéticos, assim, dia 3 eu já estava alucinado na academia, né. Eu treino numa academia aqui em São Paulo que chama Competition, né. uhum. Ela é uma academia muito top, assim, né, e eu treino lá já há 17 anos nessa academia. Tenho o patrocínio dela. Então tudo que eu preciso tem dentro dessa academia, né. Hum. E aí eu só cheguei no dia seguinte, eu falei: "Mano, você tá maluco, velho". Falei: "Não, velho, é isso, vamos embora". E aí eu Uhum. comecei os treinamentos ali frenéticos. Aí em dezembro eu fiz os testes cardíacos lá no INCOR, o cara falou: "Ó, filho, seus exames tá 105%, você tá mais pronto que qualquer coisa".
E graças a Deus a minha cabeça sempre esteve boa, né, me apeguei sempre a ela e a minha esposa, e e fui. E aí eu fui para Aconcagua. Uau. É isso. Bom, meus sentimentos, Obrigado. talvez ela tenha arranjado aí para você o Aconcagua, gostei da hipótese. E me fala uma coisa, que tipo de preparo você tem que ter físico, emocional, para subir uma montanha? Porque eu imagino que não é assim, ah, vou lá e vou subir uma montanha de 7.000 metros, né? Quanto tempo de treino, que tipo de treino, que você tem que aprender de, sei lá, é, co- modos básicos de sobrevivência, ou não sei, o que precisa para fazer esse tipo de Então, a esporte? parte física como a gente não tem, montanhas aqui que chega a 5, 6.000, 7.000, né, eu treinava, todos os dias, segunda, quarta e sexta eu fazia a parte de musculação muito forte para deixar a musculatura toda a musculatura, bem forte, bem resistente. Terça e quinta, tem um aparelho na academia que ele simula como se fosse escada, se você estivesse subindo uma escada, Uhum. né, o aparelho chama escada. E aí eu treinava nesse aparelho, eu chegava a subir, todos os dias, 40 minutos, 300 andares, 4.500, 5.000 passos, numa velocidade de 12 ou 14 por hora. Então pensa que você tinha que subir de 2 em 2 degraus rápido, nessa velocidade constante, né. E de sábado eu corria na rua, eu fazia em média, 12, 14 quilômetros todo sábado. Então esse foi o meu condicionamento físico, né. O mental foi eu mesmo trabalhando com a minha cabeça. Como eu já, assim, já acostumei a sofrer, mas não sofrer, negativamente, né, mas positivamente, eu posso colocar assim, né, por fazer corrida de aventura, corrida de montanha, corrida de rua, praticar judô, então eu sempre trabalhei a minha cabeça quanto a isso, né. Foi um pouco mais difícil por eu ter perdido uma pessoa, né, que está com você há 23 anos, né, mas eu consegui trabalhar isso, né, e eu falo que assim, eu sou o que sou graças à minha esposa, mas eu tive 5 amigos de infância que não tinha nenhum tipo de deficiência, então eu brinquei muito na rua, né, eu jogava bola, eu andei de skate, eu andava de bicicleta, apesar de não enxergar, mas empinava a pipa. Então eu tive uma infância como qualquer outra criança que, né, pulava corda. Então qualquer coisa que viesse aí no meio do caminho eu já estava super adaptado, né. É. Entendi. Só só que montanha é assim, quando você vai pra montanha, você tem que ter 3 coisas em mente. Você tem que estar fisicamente preparado, porque é uma coisa difícil, você vai passar 15 dias carregando peso, dormindo no na dentro de barraca, né, fazendo tudo ali naquele entorno, né. Você tem que estar mentalmente bem e você tem que ter uma coisa em mente, fala assim: "Cara, eu vou sofrer do primeiro ao último dia, é isso. Tanto sendo deficiente quanto não deficiente, é isso". Então você tem que ter essas coisas em mente. E você tem que aprender coisas do tipo, não sei, como racionar comida, se acontecer alguma coisa, o que fazer, como fazer fogo, como, não sei, né? Porque você tá vivendo no meio da selva, né? Então, eu em específico, para o montanhismo, a gente saiu daqui em 12 brasileiros, tá, eu sou o único deficiente, né, e essa empresa ela disponibiliza para cada 3 clientes um guia, né. E esses guias, quando a gente está na montanha, eles preparam comida, eles porque eles já estão acostumados com esse terreno, né. Todo ano eles estão lá, de 3 em 3 meses eles estão na montanha, né. Então eles já falam o que a gente tem que carregar, o que a gente tem que levar, os tipos de roupa que a gente tem que usar, né. Então, a gente na montanha, praticamente a gente vai praticar o esporte, né. Então, as comida, tudo eles preparam, tem o cara que cozinha, tem o cara que vai arrumar água para você, tem o cara que ele é médico, ele é socorrista.
então eles vêm sempre perguntando como que você está, né, fisicamente, mentalmente, ele está sempre te avaliando, né. E eu, em específico, eu tenho um guia só para mim, né. O pessoal brincava que eu era o Sheik brasileiro, o Sheik cego brasileiro, né, que eu tinha um guia só para mim, né. Eu era o esportista enjoado, né. Eu não queria dividir o guia com ninguém, né. Então o guia ele sempre estava ali para me auxiliar, né, pra mim se eu precisasse de alguma coisa, ele estava ali o tempo todo comigo. Agora eu fiquei curiosa, eu nunca fiz esporte, assim, com guia, porque eu faço pouco esporte também, né. Mas como que é a relação com o guia? Vira uma pessoa que você tem uma intimidade específica física, assim, né, no sentido da pessoa conhecer seu ritmo, conhecer seu corpo, vira amigo, como é que é? Então, eu costumo dizer para as pessoas que eu quando eu vou fazer esporte, eu não gosto de ter sempre o mesmo guia, né. O cara fala assim: "Pô, mas você é muito maluco", né, mas eu sou maluco mesmo, que nem, pra quando eu fui para o Elbrus, eu fui com guia. Quando eu fui para a Rússia, não, pra África, eu fui com outro guia. Agora no Aconcagua também eu fui com outro guia, e um guia chileno, ele nem me conhecia. A gente se conheceu quando a gente chegou lá na Argentina, pra você ter uma ideia, né. Então a gente se entrosou ali na hora, né. Mostrei para ele como que ia funcionar, né, e aí ele colocou toda a técnica dele em ação, e é E você isso. prefere, assim, ser desconhecido a pessoa? É porque quando você, tem uma pessoa fixa, eh, às vezes a gente fica muito metódico, fica muito, né, às vezes eu que nem o Diego, ele é guia de montanha, Uhum. ele como ele trabalha com montanhismo há muito tempo, eu falo para ele, ele é muito técnico, ele é um cara mais cauteloso. Eu já sou um cara meio porra louca, assim, sabe. Eu gosto que o cara toque pra frente, "Vamos embora, vamos embora". Pô, vai não, vamos embora, segue o baile, não fica, né, amaciando minha vida não, vamos embora, entendeu. Então eu já gosto de uma galera mais agressiva, vamos pôr assim, tá, na hora de guiar. Mas é o que eu sempre falo pra galera, falo: "Galera, é o Edu, tá, então quando você conhecer um outro deficiente visual, aí você não vai ter a mesma postura que o Edu tem, o cara vai ser mais cauteloso, o cara vai ter mais medo, ele vai querer que você descreve mais, né. E eu falo para o cara: "Eu quero que você descreve o necessário e o mais importante, que você não desenhe". Desenhe, assim, no sentido, o cara olha para um buraco, e ele fala assim: "Nossa senhora, meu Deus, e agora? Putz Uhum. grila, acho que ali não vai dar para passar". Aí eu falo: "Eu tenho medo", porque a galera acha que deficiente visual, porque ele não está vendo, ele não tem medo. Eu falo: "Não, só quero que ele fale assim: "Edu, ó, aconteça o que aconteça, caia para o seu lado direito, porque se você cair para o lado esquerdo, você vai morrer". Pronto. Eu já sei o tamanho. "Ó, Edu, ali vai quebrar o braço. Não, Edu, vai só dar uns arranhão de leve". Pronto, acabou. Então eu sei o terreno que eu tô, e aí eu vou trabalhar com a minha cabeça. Agora quando a Cecília fica: "Nossa, Edu, e agora? Meu Deus do céu. Putz grila". Aí pronto, aí o Edu vai travar. Eu falo: "Pô, Cecília, não vai dar pra ir não, velho. Me deixa aqui, vai embora". Entendi. É, mas é o Tá. Edu, tá. Não, entendi. É, não, deve ser muito de perfil. Eu imagino que devam ter esportistas que prefiram sempre o mesmo guia para ter aquela segurança de Sim. já saber o que esperar, de certa forma, também, né? Então, isso deve ser relativo. Mas me conta uma coisa, porque eu imagino que devam ser experiências muito marcantes. Quais foram os principais aprendizados que você tirou de toda essa vida esportiva? Assim, tem provavelmente algumas coisas que te marcaram como aprendizado, né? É, todos os esportes, ele cada um traz o seu ensinamento, né. O judô, você manter a calma, a tranquilidade, observar o seu oponente, né. As corridas de rua, de aventura, aonde você pode acelerar e aonde você não pode, ter tranquilidade, né. O montanhismo, né, cada parte do montanhismo, ele te traz uma sensação, ele te traz uma expectativa, né. Então, quanto mais alto você vai subindo,
mais expectativa você vai criando, né, você tem que trabalhar altitude, né, e o mais importante em todos os esportes é você conhecer o seu corpo. Você tem que conhecer o seu corpo, para você saber: "Pô, aqui deu, aqui não, aqui eu consigo. Não, vamos diminuir para eu conseguir render mais", entendeu? O ciclismo também é a mesma coisa, né, tem um momento de você acelerar e tem um momento de você, né, então cada esporte traz para você um know-how, uma experiência, mas de todos é você aprender a conhecer o seu corpo, cada um tem uma dinâmica, né, cada um tem uma dinâmica. Interessante. E qual foi a história mais marcante que você viveu nos esportes? Ah, acho que essa que é a mais marcante, assim, foi o falecimento da minha esposa, né, e ter que ir pra e escalar essa montanha, né. E aí também eu acabei fazendo uma homenagem, né, que eu fiz 2 camisetas com a foto dela, né, uma camiseta eu sempre carreguei na mochila, presa na mochila, e a outra camiseta quando eu cheguei em 6.500 de altitude, eu deixei a camiseta dela lá, tinha um lugar muito legal, muito bacana, né, e eu tenho que até me controlar um pouco, porque às vezes me dá até vontade de chorar, sabe. E aí eu deixei, né, a camiseta da minha esposa lá. Incrível. Super homenagem. Muito legal. Parabéns. Então então, acho que esse é o mais tem várias histórias, assim, mas acho que o mais forte, assim, foi esse, assim, sabe. E desses 1001 esportes que você pratica ou praticou, qual é o que você mais gosta? Ah, acho que cada um tem a sua particularidade, acho que eu gosto de praticar todos, cada um tem sua particularidade. Eu acho que eu nunca conheci alguém que pratica tantos, assim, tanta variedade de esportes. É muito curioso. Muito Ah, interessante. e tem um outro agora que eu fiz, né, que eu não te contei ainda, que foi velejar. Eu fui para o Rio de Janeiro há 3 meses atrás fazer um curso para velejar, né, aprender como conduzir o barco, né, a vela, né, que não tem Ah, motor, né. E aí eu quero futuramente, vamos ver, a gente está montando um projeto para eu e uma menina ou de repente montar uma equipe para fazer a volta ao mundo velejando, em 2 meses, você quer fazer a volta ao mundo velejando? em 2 meses. Então vamos ver. Bom, se você Eu fizer a falei volta ao mundo velejando, você me avisa que daí eu te chamo para você contar. Que aí o eu falei pessoal para o de pessoal que casa eu vai sou querer fora, saber. então eu falei para o pessoal que eu sou fora da casinha, né. Depois também eu vou te avisar, eu estou gravando ainda, né, um documentário, vai sair um documentário com a minha história, desde a infância até o dia de hoje, né. Olha, que bacana. Tô Avisa a gravando. gente sim, até pra gente divulgar, não só aqui no podcast, mas nas mídias do Bengala Verde. Aham. Acho que é muito bacana isso que você está trazendo, né, Eduardo? Porque as pessoas com baixa visão, principalmente baixa visão adquirida, muitas vezes acham que elas não podem mais fazer esporte, que não vai existir acessibilidade, ou que não vai existir uma forma de fazer, mesmo em ambientes que não são acessíveis. E eu acho que você está trazendo muito aqui, mesmo em ambientes naturais que a acessibilidade não existe, dá sim para fazer, né? Depende muito, assim, do condicionamento físico, da vontade, de como a pessoa entende, de como está o mental da pessoa ali naquele momento. Então, acho que para o pessoal de casa vai ser muito interessante te ouvir falar. A gente já trouxe uma outra esportista que faz nado em águas abertas, também foi muito bacana, mas ela tem uma experiência mais específica de um tipo de esporte, né? Você está trazendo uma visão realmente mais variada aí dos esportes, acho que muito complementar ao que ela disse. E o quanto me parece, né, que sou uma pessoa mais distanciada dos esportes, que parece que são meio viciados, né? Deve gerar um prazer muito grande fazer esportes, né? Ah, não, é muito gostoso. E assim, eu falo para as pessoas com deficiência, pode ser tanto baixa visão quanto cego total, e assim, cara, todos esses esportes que eu fiz, que eu estou fazendo, nenhum é acessível. A gente se adapta no momento, né, que nem o corrida de aventura, né.
Ele, em hipótese alguma, ele pode ser um esporte adaptado, adaptado assim, né, ter acessibilidade, né, porque você não altera o meio ambiente, né. Eu Uhum. corri lá hoje, amanhã eu não estou lá, porque, assim, eu já fiz em Brotas, eu já fiz, em São Luís de Paraitinga, eu já fiz em São Pedro, eu já fiz nos litorais aqui todos, tanto norte quanto sul, né. Então por onde a gente passa, a gente tem que deixar o ambiente do mesmo jeito, senão você não vai conseguir adaptar o meio ambiente para o deficiente visual ou para o cadeirante. A gente tem que se adaptar àquele meio, né. Eu particularmente, eu gosto disso. Muitos amigos meus, fala: "Cara, isso não é para mim, eu não curto isso", né. Mas de repente o cara fazer uma trilha mais tranquila, fazer um acampamento, isso é possível. E ter pessoas que topam fazer isso. Então, eu falo que graças a Deus eu sempre encontrei gente mais maluca que eu. Eu falava: "Ah, que eu tenho o sonho de fazer tal coisa", o cara falava: "Então vamos". "Ah, eu quero fazer tal coisa", o cara falava: "Vamos". Então, né, e aí a gente ia aprendendo, né, a gente foi aprendendo com o tempo, qual é a melhor forma de guiar, qual é a melhor forma de conduzir, qual é a melhor forma de falar, o que eu tenho que falar, entendeu? Então a gente foi aprendendo muito com isso. Muito legal. E que conselho você daria para uma pessoa, sei lá, com deficiência visual que tá te ouvindo, que nunca praticou esportes ou que ainda não praticou um de aventura? O que você poderia dizer? Ah, primeiro assim, você nunca vai achar nada fácil na sua vida. E eu particularmente, eu gosto disso. Quando tá muito fácil, eu falo: "Cara, tá sem graça". Porque a nossa vida, quem, já tem um tempo de deficiência, sabe que isso, vai acontecer. A gente nunca vai encontrar nada, mas assim, nunca desista, cara, nunca desista. Não é o primeiro não que você vai desistir, não é o segundo não que você vai desistir. Persista, persista. O sim vai chegar, né. Então, às vezes a galera ouve o primeiro não e ela desiste. "Pô, não vai dar", não, insista, corre atrás. Ó, você vê, eu fiquei 7, 8 anos para conseguir ir para o Aconcagua. Eu tenho um projeto para ser o primeiro deficiente visual da América do Sul e o segundo no mundo a escalar as 7 maiores montanhas dos continentes, as 7. Eu já escalei 3. Eu estou correndo atrás do próximo patrocínio para ir pra 4ª montanha. Enquanto a vida Enquanto há sangue, há vida. E eu vou correr. Eu não tenho pressa. E eu tenho certeza que eu vou conseguir escalar as 7 maiores montanhas. Eu tenho isso em mente, entendeu? Muito legal. Eu Incrível. tenho isso em mente. Bacana. Falando em mente, tem uma frase aqui que disseram que é só seu mantra. Quer falar um pouco dela? A sua maior vitória ou derrota não é com o seu adversário, e sim com a sua mente, né. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o poder está dentro da sua mente. Quando você quer alguma coisa, né, não tem ninguém que tire ela. Por mais difícil que seja, por mais difícil que seja aquela coisa, está na sua mente. Se você falar assim: "Ah, eu não quero. Ah, eu sou coitadinho", você coloca isso na sua mente, né, se você sentir um derrotado, você sempre vai ser, infelizmente, um derrotado, né. Então eu sempre coloquei coisas positivas. "Eu quero, eu vou conseguir. Eu quero, eu vou conseguir". Está na minha mente. Custe o que custar, eu vou conseguir. E eu estou conseguindo. Então o poder está não no seu adversário, e sim na sua mente. Quando você trabalha com isso, ninguém te destrói. Maravilha, muito bom. Bom, Eduardo, eu tenho que ir finalizando, o papo tá muito bom. Com certeza eu tenho que te chamar mais vezes, inclusive para ir tendo as atualizações dos lugares que você foi escalar, velejar e muito mais. Mas eu queria te dar um espaço aí para você falar que mensagem você gostaria de deixar para o público, uma mensagem final. Ah, primeiro eu queria agradecer a Dalva, né, por ter me indicado para você, né, ela conheceu um pouquinho da minha história, né, então Dalvinha, muito obrigado. E agradecer você, Cecília, e a sua equipe, né, por ter me chamado, por poder estar aí contando um pouquinho, né, um resuminho da minha história, porque tem coisas aí para mais de metro para contar, né, tanto na parte esportiva quanto na parte,
profissional nas áreas que eu trabalhei, enfim, né, e é isso galera, vá à luta, né, e com certeza vocês, vão conseguir, né. Então eu já tive a oportunidade de N situações que eu queria, eu quis e eu corri atrás e eu consegui, né. Foi fácil? Não foi. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, né, mas é isso, vamos lá. É escalar uma montanha por dia, bora Show de subir. bola. É isso aí. Nossa, Eduardo, foi um prazer te entrevistar aqui, ouvir suas histórias. Realmente espero ver isso num documentário. É uma história muito diferente. Imagino que você deva ter vivido muitas experiências. Daria para ficar aqui por muito tempo conversando e imaginando tudo que você viveu. Eu acho que o pessoal de casa mostra que é possível fazer diferentes esportes se você quiser, que pode existir adaptação, como pensar nisso no individual. E também ouvir, né? Imaginar para quem não quer fazer, imaginar e ouvir histórias de um mundo diferente, de uma perspectiva diferente, é sempre bacana. Eu queria te agradecer imensamente, agradecer a Dalvinha também. Realmente, sem ela, isso não teria acontecido. E te dizer que está convidadíssimo para as próximas. Mande sempre suas aventuras para a gente poder compartilhar no Bengala Verde. E peço para o pessoal de casa seguir a gente, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar e tudo mais. E seguimos até o próximo episódio. Muito obrigada, gente!